Me mostrar muitas pessoas que corriam com fome, pedindo mantimento, supermercados fechados, pessoas que corriam de um lado para o outro e um grande tiroteio, muitas bombas. Eu disse, agora é o quê? A paz do Senhor, adoradores! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O ato de ouvir atentamente a palavra de Deus é de grande importância nos dias de hoje, pois nos desperta a eminente volta do Senhor Jesus. Ao estudar as profecias bíblicas que estão se cumprindo, compreendemos a urgência de estar alinhados com a vontade divina. Como diz no livro de Lucas, no capítulo 21 e no versículo 28. Quando essas coisas começam a acontecer, levantai-vos e erguei a sua cabeça, porque a sua redenção está próxima. E meus irmãos, no vídeo de hoje, eu quero passar uma mensagem para os irmãos muito forte. Fique até o final desse vídeo prestando muita atenção. É uma mensagem de alerta para o meu despertamento e também para o seu despertamento. E logo após essa mensagem, vocês irão acompanhar uma palavra impactante ministrada pelo apóstolo Carlos Alberto. Mas antes de estar soltando esse vídeo para os irmãos acompanharem, já se inscreva aqui no canal, deixando o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Acompanhe agora esse vídeo na íntegra. Então, agora há pouco tempo, era mais ou menos, era quase 1h da tarde, não, era 12, meio-dia e meio mais ou menos. Eu estava em uma ligação. E quando eu estava na ligação, a pessoa continuava a falar, e o Senhor disse, pare, que eu quero falar com você. E eu tomei um susto quando Deus disse pare, e eu disse, espera aí que já eu ligo para você. E eu desliguei o telefone. E de repente, Deus começou a me mostrar algo e começou a falar algo para mim. E Ele disse, abra a sua Bíblia, lá no livro de, deixa eu abrir aqui que eu marquei, livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, que diz assim, certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. E eu li, e ele disse, medita. E eu fiquei meditando. E ele falou para mim, filha, o Brasil vai passar por um grande saque. Eu disse, saque, Jesus? Como assim? E ele disse, observa o que eu vou te mostrar. Daí eu comecei a ver crianças correndo, e umas crianças gritavam assim, tô com calor, tô com muito calor. E outras diziam, tô com muita fome, me dá um pão. E eu fiquei observando aquilo. E aí o Senhor disse, continua olhando. E eu olhei e eu vi muitos empresários. Os empresários estavam assim com as mãos na cabeça. E muitos deles diziam, minha empresa faliu. O que é que eu vou fazer? E eu fiquei assustado olhando aquilo. E Deus disse, continua olhando que não acabou. E aí eu vi muitas igrejas, templos grandes. Mas quando eu olhava para aqueles templos, não era Deus que estava na porta dos templos. Todos os templos que Deus me mostrou, um deles tinha um sapo bem grande na porta do templo, outro tinha um hipopótamo, outro tinha um cavalo. Eu disse, Jesus, o que significa isso? E ele disse, filha, observa, o meu povo não está me adorando. Na verdade, eles estão adorando esses deuses que eu estou te mostrando. E ele disse, entra. E uma das portas da igreja se abriu, era muito grande, com uma cerâmica muito bonita. E eu entrei, e quando eu olhei nas cadeiras, não eram pessoas sentadas, eram monstros. E eu disse, Jesus, o que é isso? Eles dizem que me servem, dizem que estão na minha presença, mas eles não são meus servos. Isso aí é o que eles são. E eu fiquei com medo, observando, e ele disse, continua. E eu fiquei olhando, e eu cheguei até o altar dessa igreja. Quando eu cheguei até o altar, havia uma poltrona preta. A poltrona estava lá sobre o altar. E eu disse, Senhor, de que é essa poltrona? E ele disse, deveria ser um trono edificado para mim. Mas esse trono foi elegido, foi eleito, foi levantado para Satanás. Em muitas das igrejas que estão pregando o meu nome, estão cantando, dizendo que é para mim, eu não estou lá. Satanás é que tem reinado na vida deles. Muitos desses pastores servem a Mamon. E eu fiquei olhando e ele disse, observa o que eu vou fazer. E eu andei de ré bem rápido para trás, assim como quem volta uma fita cassete, quem volta um filme. Eu voltei rapidamente e voltei para a porta do templo. E Deus disse, observa o que eu vou fazer.
subia para cima. E eu disse: Jesus, o que é isso? Ele disse: estou destruindo todos os templos que os homens levantaram dizendo que era para mim, mas o diabo é que tem reinado. E ele disse: não parou ainda, observa. E eu fui levada rapidamente, como se fosse transportada bem rápido para outro lugar. Tinha um calor, era um calor tão grande que a minha pele começou a arder. E eu disse: Jesus, e agora? O que é isso? E as pessoas gritavam: tá quente, tá quente, tá quente. E eu vi muitas pessoas deitadas no chão. E ele dizia o seguinte: esse é o calor que vai vir sobre o Brasil esses dias. Um calor a qual as pessoas não suportarão. E muitos vão dizer: é o aquecimento global. Diga para eles que não é. É a minha mão que está pesando sobre o pecado da humanidade. Aí Deus disse: não parou. Observe ainda. E aí ele começou a me mostrar muitas pessoas que corriam com fome, pedindo mantimento, supermercados fechados, pessoas que corriam de um lado para o outro, e um grande tiroteio, muitas bombas. Eu disse: agora é o quê? Ele disse: agora eu estou trazendo as guerras. Até o ano que vem, o Brasil será saqueado. Mas a partir de 2018, eu vou começar a organizar o Brasil outra vez. E eu disse: Deus, e como vai ser isso? E ele disse: se lembra quando eu mostrei para você que o Congresso Nacional ia ser revirado? Se lembra quando eu te mandei falar que eu ia tirar a presidente do lugar, ia colocar quem estava embaixo, eu ia fazer algo diferente? Eu fiz? Eu disse: lembro. Pois da mesma maneira, eu vou fazer um saqueamento no Brasil. Mas todos os ímpios que têm tentado me enganar, porque o Senhor disse para mim que os homens têm tentado enganar a Deus, principalmente os que chamam pelo nome dele, eles pagarão um alto preço, sofrerão um alto calor e padecerão fome. Porém a minha igreja ficará diante de mim. Eu sustentarei, eu proverei, eu livrarei e eu abençoarei. E Deus disse: filha, diga para o meu povo que eu estou derrubando todas as capas, todas as farsas. Eu estou tirando do meio da minha igreja o joio. Chegou o tempo, porque eu vou desmascarar muitos que eu coloquei lá em cima e não valorizaram. Eu vou tirar máscaras de leões, eu vou tirar máscaras de lobos que estão disfarçadas de ovelhas. E eu disse: pai, e o que mais? Ele disse: agora, o Brasil, a partir do final do ano que vem, eu vou começar a organizá-lo outra vez. Porque eu fiz uma promessa sobre este país da América Latina. E eu vou cumprir, me disse o Senhor. E ele disse: diga para o povo que eu não faço nada sem antes revelar aos meus profetas. Eu estou levantando uma geração de pequenos que estão no anonimato. Ele bradou esse nome no meu ouvido e eu tá aqui ainda na minha mente. Ele falou bem forte: anonimato. Muitos pequenos que estão no anonimato, eles serão preparados e eu levarei eles para as vitrines. Eu farei com que eles sejam vistos, para que almas sejam alcançadas. E aí eu disse: Deus, e o Senhor quer que eu faça o que? Ele disse: abra a sua boca e conte. Conte o que eu mostrei para você. Muitos padecerão ainda esse ano. E até o final do ano que vem, o Brasil passará por grandes tragédias. Guerras vão se levantar sim. O país chegará a ponto de quase ser comandado por outro país, mas eu estou no controle. Depois ele me disse: agora eu vou te levar a outro lugar. E eu fui arrastada como se fosse uma geleira. Só tinha gelo. E eu fiquei em pé em cima daquela geleira. E ele disse: observa. E eu vi um monte de gelo. De repente começou a despencar. Despencou, veio bem rápido, foi caindo e tudo se transformou em água. E eu disse: o que é isso, Deus? Ele disse: em alguns países frios, eu farei com que as geleiras desabem, com que as geleiras se derretam. Isso não é sinal de... Como é que ele falou o nome? Não é que o gelo está se derretendo. Isto é o sinal de que eu estou tocando, de que eu estou dando sinais para que a minha igreja busque a minha presença. Eu parei e eu ainda estou assim meio aérea com isso tudo que eu vi. Eu disse: Deus, e o que é que o Senhor quer de nós? Ele disse: eu quero adoração, eu quero sinceridade. Eu conheço os meus adoradores, me disse o Senhor.
Eu estou preparando uma igreja forte para pelejar. E aqueles que hoje são humilhados, que hoje são caluniados, que hoje são esquecidos, e aqueles que serão levantados. Então eu quero dizer para você, não se preocupe. Não se preocupe se tem sido difícil. Deus vai trazer um novo tempo para a sua história, para a sua vida, para o seu ministério. E Ele vai fazer o sobrenatural acontecer. Essa foi a visão que Deus me deu. Gostaria que você compartilhasse. Vamos ficar atentos aos acontecimentos. O Senhor disse mais. O Brasil passará por um dia de grande calor. Vai ter um dia que vai ficar muito quente. E eu disse um dia seguido do outro. Ele disse não, um dia em especial. Vai ficar muito quente. O sol vai aquecer mais ainda. É um sinal da minha ira sobre os ímpios da terra e sobre aqueles que estão dizendo que me servem e não estão na minha presença. Então, queridos, vamos orar, vamos colocar nossa vida diante do Senhor, vamos nos consagrar e vamos andar em sinceridade. Nós sabemos que se nós estivermos na presença dEle, nada pode nos tocar, nem nada pode nos abater, tá bom? Compartilha essa visão com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus abençoe você, que Deus te proteja. Um abraço e até mais. Paz do Senhor. Onde nós estamos dando esse valor realmente pelo aquele sacrifício, porque foi uma semana difícil. Começou na quinta-feira, quando ele entra lá em Jerusalém e é recebido com Hosana nas alturas, Lavachora-Meneia, os galhos, tudo colocado na sua passagem sobre o jumentinho. Depois, na Sub-Nequébia, naquela noite atrás, estão no jardim de Getsemane. Depois, na sexta-feira, o dia crucial em que Jesus é crucificado. E mesmo ali, padecendo na angústia da sua dor, ele ainda encontra força e o amor sublime para dizer: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E tendo dito isso, disse: Pai, tudo está consumado. Eu fui até o fim, eu fiz tudo aquilo. E a Bíblia diz que ele expirou e entregou seu espírito ao Pai. Porém, Debassere-Meneia, numa manhã de domingo, como esse domingo de hoje, que era para o povo estar festivo, alegre, mandará Sere-Meneia, porque aquelas mulheres que foram logo cedo, na manhã de domingo, no túmulo, a intenção de balsamar ou perfumar o corpo do mestre, encontraram algo tremendo. A pedra tinha sido removida e não era uma pedra pequena, uma pedra que pesava muito, e a pedra tinha um selo também do imperador de Roma. Ninguém poderia arrancar aquela pedra no lugar, Rabachere-Menévia, porque eles tinham medo, porque Jesus disse que o templo seria derribado, mas ao terceiro dia se reergueria. Então o imperador, os romanos e os judeus tinham medo da época de alguém lá à noite roubar o corpo do mestre. Então colocaram o selo do imperador, mas não sabia ele que para Deus não tem selo, não tem chave. Alabassore-Menévia já havia determinado as palavras proféticas no mestre, tinha que se cumprir. O templo seria derribado, mas o terceiro dia se reergueria. Arai, Shemeneflobaceia, naquela manhã, uma manhã de domingo, Lamanturi Miquessa, como esta de hoje, em que infelizmente, irmãos, com muito respeito, todos nós, eu também, nós compramos o ovo lá de chocolatinho, essa coisa da mercantagem no mercado, tudo isso faz parte, sim, mas nós não podemos esquecer o principal. Onde está a gratidão do povo? A maioria já está viajando. Glória a Deus por isso, louvado seja Deus. O bom é, como eu falei outro dia, o lazer é criado por Deus, a praia, o campo, a piscina e todas as demais coisas foram deixadas para o homem gozar, porque tudo que o Deus criou, Deus colocou sob a autoridade do homem. Estamos aí para desfrutar, mas igreja, uma data como essa, Xarabadábia, isso me entristece, se entristece meu coração de homem. Imagina o coração de Deus. Onde está aquele povo pelo qual me sacrifiquei? Onde está aquele povo, Ramachere-Meneia, que não pode ver um feriado, que já está com as malas à mão e a igreja fica em último lugar, o louvor fica em último lugar, a adoração fica em último lugar? Irmãos, de que semanai, eu tenho medo daquela palavra que sai da boca do mestre: quando o filho do homem voltar à terra, por acaso encontrará fé? Eu acredito que não. Eu acredito que não, irmãos. Como pastor, eu tenho que instruir, eu tenho que cobrar, eu tenho que orientar. Não é proibido viajar, gente, por favor. Nós teremos esse ano todo feriados prolongados. Mas, amados, cadê a igreja de Jesus? Cadê o povo de Deus? Uma data como essa, eu te falo de coração. Se eu tivesse uma data programada para viajar, no meu particular, eu cancelaria. E minha esposa sabe que eu faço isso. Eu cancelaria para estar primeiro na presença de Deus. Mas para muitos Deus já não é primazia. Para muitos Deus já não está em primeiro lugar. Para muitos Deus está quando sobrar tempo. Que coisa triste. O que me entristece é o que o coração do Pai também entristece. Porque vai chegar aquele dia que Deus vai falar: puxa, eu queria que você tivesse tempo para mim, mas agora eu também não vou ter tempo para você. Ficou difícil demais. Então, a igreja, uma cobrança, é um alerta.
A cada ano a igreja se esfria, a cada ano as pessoas não têm compromisso. Antes de vir o feriado, vocês estão colocando, não vou vir tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. Ei, cuidado com o amanhã não te pertence, pertence a Deus. Rabassume de quebra, lamaceremeneia. Quantos talentos que Deus te deu, serão cobrados naquele dia. Necamanai, você não está fazendo para o homem, está fazendo para Deus. Cadê a família? Cadê os servos de Deus? Cadê o melhor? Nós temos que fazer por excelência. José preso no Egito fazia por excelência. Cadê a excelência dos músicos? Cadê a excelência dos obreiros? Cadê a excelência dos pastores? Cadê a excelência da igreja? Remite, cai a sora, vai. Ah, mas pastor, pensei que ia ser um culto festivo e vai ser. Mas Deus manda dizer, desperta minha igreja. Desperta, Camandarabai. Porque naquele dia eu não quero vos pegar dessa maneira longe, mas eu quero dizer, Rosana, bendito que vem em nome do Senhor. Quem pode adorar, quem pode glorificar, quem pode exaltar, quem pode adorar esse Deus, Bachore Mahai, Requissuri me resta na Bachere Meneia. Eu falo isso, irmão. É como pastor, eu tenho que... A igreja diz que o Senhor disse que eu vou ter que dar conta da igreja no rebanho naquele dia. E se eu falar, Senhor, eu cobrei, Ele não vai imputar em mim essa falta, essa culpa. Mas se eu não cobrar, irmãos, o peso virá sobre mim, o teu sangue virá sobre a minha cabeça. Então essa cobrança é necessária. Desperta, faça um pouquinho mais. Lembra quem era você e quem você está se tornando. Porque ao contrário, em vez de nós sermos transformados a um homem corruptível, até o homem perfeito, como diz o apóstolo Pedro, nós estamos regredindo. Tem muitos que estão regredindo, mas não conseguem olhar, porque infelizmente a miopia da sua meneia, do conformismo, da religiosidade, amém? Da apatia, estou bem, estou do jeito que Deus quer, cuidado. Naquele dia haverá muita surpresa. É por isso que eu te alerto, naquele dia eu quero estar junto com você, bendizendo, louvando. Eu quero uma igreja alegre, eu quero uma igreja que sabe que o Deus dela triunfou na morte, uma igreja que canta com alegria. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu já quero te agradecer. Obrigado por ter clicado nesse vídeo. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Se você não é inscrito, já se inscreva deixando o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, fiquem todos na paz e nós se encontramos no próximo vídeo.